Os furacões são fenômenos meteorológicos que podem causar enorme destruição por onde passam. Eles se formam sobre os oceanos, quando há um encontro entre um centro de baixa pressão e águas que apresentam temperatura acima de 26 graus Celsius. O calor e a umidade, cedidos pelas águas tropicais, são os ingredientes para a formação do furacão, visto que provocam a movimentação do ar, formando então a tempestade tropical mais temida. O nível dos furacões é medido em uma escala de 1 a 5 e depende da velocidade de seus ventos. Mas isso não tem relação direta com o nível de destruição ou tragédia que ele pode causar. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 5 furacões mais mortais da história. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das fúrias da natureza. Na 5ª posição, temos o furacão que ficou conhecido como o Furacão do Dia do Trabalhador. Ocorrido durante um feriado nacional norte-americano, o furacão atingiu o estado da Flórida em setembro de 1935, com ventos chegando a 295 km por hora. Ele tem sido considerado um dos mais intensos a ter tocado a costa dos Estados Unidos e o primeiro dos 3 furacões categoria 5 que açoitaram o país durante o século XX. 408 fatalidades foram registradas. Na 4ª posição, o furacão Katrina. Este talvez seja o mais famoso dentre as tempestades mortais, além de ser o desastre natural mais caro a atingir os Estados Unidos. Ele ainda fez 1.833 vítimas, chegando à categoria 5 com ventos de 280 km por hora. O Katrina custou aos cofres americanos 180 bilhões de dólares. No dia 29 de agosto de 2005, 6 dias após a sua formação inicial, o furacão Katrina chegou ao litoral sul dos Estados Unidos, passando pela Flórida, o Alabama, Mississippi e atingindo sua potência máxima em Louisiana, principalmente na cidade de Nova Orleans. A repercussão deste desastre natural foi tão grande que Hollywood retratou sua passagem no filme Contagem Regressiva. Na 3ª posição, o furacão Galveston. Considerado o desastre natural mais mortal nos Estados Unidos, a tempestade atingiu a ilha de Galveston em 8 de setembro de 1900. Ele se originou ao redor das ilhas de Cabo Verde, na costa da África, como uma onda tropical passando por diversas localidades, deixando um rastro mortal. Devido à falta de tecnologia da época, ele passou despercebido por um bom tempo durante sua trajetória, sendo detectado apenas ao passar por Cuba. Ele atingiu a categoria 4 de magnitude. As ondas provocadas pela tempestade chegaram a 4,6 metros de altura, com ventos de 230 km por hora. O furacão matou mais de 12 mil pessoas em sua passagem, sendo a sua maioria, 6 mil delas nos Estados Unidos. A ilha de Galveston é uma faixa de areia de 48 km de comprimento. Ela foi totalmente destruída por esta tempestade. Foi reconstruída e continua até hoje sendo ameaçada pelo processo que a destruiu. E todos os anos, entre junho e setembro, a população teme a temporada de tempestades do Atlântico Norte. Na 2ª posição, furacão Mitch. Com ventos de mais de 290 km por hora, o Mitch atingiu a América Central em 1998. O número de mortos e desaparecidos devido aos estragos do furacão é de 30 mil pessoas. Segundo a estimativa das autoridades locais, o furacão causou um prejuízo de cerca de 7 bilhões de dólares. Os países mais afetados pelo furacão foram Honduras e Nicarágua. Juntos tiveram 10 mil mortos. O Mitch, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, é o maior da história da América Central, desde 1780. O furacão chegou ao Panamá no dia 25 de outubro de 1998. Depois passou pela Costa Rica e chegou às principais vítimas, Nicarágua e Honduras. Por fim, atingiu a Flórida, já transformando em tempestade tropical.
Os danos causados pelo furacão Mitch foram tão vastos que tornaram os mapas obsoletos. Estima-se que 70% da infraestrutura de transporte foram destruídos. O furacão também danificou gravemente lavouras, destruindo a economia local por décadas. E na primeira posição da tempestade tropical mais mortal de toda a história, temos o furacão São Calixto II. O grande furacão de 1780, também conhecido como furacão São Calixto II, é o furacão atlântico mais mortífero na história já registrada. Mais de 27.500 pessoas morreram quando o furacão passou pelas Pequenas Antilhas e no Caribe entre 10 e 16 de outubro de 1780. Não se sabe exatamente a trajetória e a intensidade do furacão, pois o banco de dados de furacões atlânticos começou a ser criado apenas depois de 1851. O furacão atingiu Barbados com ventos possivelmente excedendo 320 km por hora. Diferente do passado, as tecnologias de previsão do tempo atuais podem não ser totalmente precisas, mas de modo geral conseguem alertar a população sobre fenômenos meteorológicos extremos, como um furacão devastador. Os prejuízos causados por furacões são imensos, até mesmo incalculáveis quando consideramos os estragos pessoais. É isso aí, pessoal, não há como controlar a fúria da natureza, ainda mais em uma região propensa a receber esse tipo de fenômeno, não é? Nós brasileiros temos a sorte de morar em uma região onde eles não se formam com facilidade. Ufa! Até o próximo vídeo de Fúrias da Natureza.